Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui em Dubrovnik, onde foi gravado Game of Thrones, precisamente a cidade de Porto Real, a capital dos Sete Reinos. Eu escolhi esse lugar para falar para vocês sobre Game of Thrones e a redação do Enem, ou seja, como você pode usar essa série para argumentar na sua redação do Enem. Como você pode usar as ideias dessa série para fundamentar a sua opinião e pontuar na competência de número 2, que vai avaliar se você possui um conhecimento geral, um repertório sociocultural produtivo. Então eu vou quebrar o seu galho e já te dar vários tipos de argumento com Game of Thrones. Então vem comigo. O primeiro fato que você pode usar na sua argumentação do Enem é o mindinho. O mindinho é aquele personagem que é muito ganancioso e ele quer poder, poder, poder e mais poder. Ele não fica satisfeito com o tanto de poder que ele tem, com a riqueza que ele quer sempre mais, ele quer, no final das contas, ser o rei dos Sete Reinos. Só que isso é impossível, mas ele faz várias artimanhas para se manter no poder e para estar perto dos poderosos. Pegando essa característica do mindinho e usando ele como referência, uma referência sociocultural, um argumento de conhecimento geral, você pode falar sobre o fato dos poderosos terem sempre a vontade de permanecer no poder e aí, no caso, não tem uma renovação na política. Então, sempre quem chega no poder não quer abdicar dele, quer continuar. E aí faz artimanhas, faz corrupção, coloca os filhos e está sempre permanecendo no poder. Você pode falar sobre a falta de renovação da política brasileira, como, por exemplo, o Sarney, que já foi um presidente do Brasil, ele ainda está na política. E várias pessoas ainda estão na política, mesmo que já tenham começado uma carreira que já deveria ter acabado. Ou seja, não tem renovação na política. Então você pode usar o mindinho para falar sobre isso. Um outro personagem interessante que você pode usar para fundamentar o seu texto é a Arya Stark. A Arya Stark é aquela menina que não aceita os padrões impostos pela sociedade. Ela não quer seguir o papel que a mulher deve ter naquela sociedade, de costura, andar bem vestida e todos os afazeres femininos. Ela não aceita, ela quer lutar, ela quer praticar arco e flecha, ela não aceita os padrões impostos pela sociedade. Além disso, ela teve uma infância muito difícil, já que ela foi separada da mãe, o pai foi decapitado, ela viu. Então, toda essa infância difícil que ela teve, vários perrengues que ela passa ao longo da série, ela não teve uma infância feliz e ela se torna violenta. Como vocês podem ter visto ao longo da série, a Arya cobra vingança. Ela faz uma lista das pessoas que ela vai matar. Where are my damn moron sons? Black Walder and Lothar promised to be here by midday. They're here, my lord. Well, what are they doing? Trimming their cunt hairs? Tell them to come here, now. But they're already here, my lord. Here, my lord. They weren't easy to carve, especially Black Walder. My name is Arya Stark. I want you to know that. The last thing you're ever going to see is a Stark smiling down at you as you die. Então você pode pegar a Arya e essa característica de infância, a consequência de violência que ela tem, para falar, por exemplo, sobre uma criança que vive em meios difíceis se tornar violenta. Você pode fazer essa analogia de uma vida difícil, violência, falta de escolhas ou raiva, desejo de vingança. Você pode fazer essa analogia na sua redação do Enem, no caso de algum argumento que você queira falar sobre isso.
O outro personagem que é muito interessante é o Theon Greyjoy, que ele foi rejeitado pela família, então a família dele, aquele reino que vive perto do mar, dá ele como um presente, como uma promessa de união, dá ele para a família Stark. Só que lá ele é totalmente rejeitado. Então você pode falar de pessoas que crescem, se sentem rejeitados pela família ou rejeitados por qualquer pessoa que deveria, no caso, proteger, amar, e qualquer tipo de rejeição você pode usar o Theon Greyjoy. E ele, por causa da rejeição, ele se torna um tanto quanto violento, um tanto quanto vingativo. Raised here, under this roof. These people are your people. They are not my people. King Rob thought of you as a brother. My brothers are dead. They died fighting Stark men. Men like you. Aye, they died fighting a war your father started. Lord Stark raised you among his own sons. Among them, but not one of them. I was his hostage. Taken from a home. If he were alive to see this. He's not. He's dead. The Seven Kingdoms are at war. And Winterfell is mine. Além disso, você pode falar sobre a tortura e danos psíquicos, porque o Theon é torturado por o Ramsay e ele sofre danos psíquicos a ponto de não saber mais quem ele é. Ele assume um outro personagem. Let's play it again. Which body part do you need the least? Please, not a body part. Everything, please. But you've already told me everything. Então você pode usar em temas sobre tortura, em temas sobre danos psíquicos, em temas sobre lavagem cerebral. Se você quiser usar esse tipo de argumento, você pode usar o Theon para ilustrar essa sua ideia. Outro personagem é a Melisandre, que é a Mulher Vermelha, que é uma espécie de profetisa do Deus Vermelho e que convence o Stannis Baratheon. O que você pode falar dela? Você pode falar de fake news, utilizar ela como exemplo de propagação de notícia falsa. Você pode usar ela como um exemplo de manipulação da pessoa, porque ela manipula o Stannis Baratheon e faz com que ele pense que é o rei, que ele é o escolhido. Então ela tem um jogo de fazer uma manipulação mental. Ela manipula todos à sua volta. Inclusive você poderia ter usado ela no tema do ano passado, que era para falar sobre manipulação do usuário. Então você poderia fazer uma analogia. Você pode usar ela também para falar sobre fanatismo religioso, porque ela é fanática. Ela acredita no Deus Fogo, no Deus Vermelho, e ela não aceita os outros deuses. Ela está ali para mostrar que a crença dela é a verdadeira e convence o Stannis Baratheon a queimar a filha viva dele na fogueira, a fim de agradar aos deuses, ao Deus do fogo. Where's my father? I want to see my father. It will all be over soon, princess. Where's my father? No, you can't do this! Father, where are you? Please, let me see my father! Father, where are you? Don't let her do this! Please, let go! Let me see my father! Where are you, please? It's what the Lord wants. Please! It's a good thing. No! A great thing. Stop! Hear us now, my lord. For you, we offer up this girl. Please! That you may cleanse her with your fire, and that its light may lead our way. Please! No, please, let me see my father! If we don't act, we'll all starve here. All of us. But if we make this sacrifice... Accept this token of our faith, my lord, and lead us from the darkness. Lord of light, show us the way. Mother, please! Mother, please! Mother! Mother! I can't. There's no other way. She's king's blood. Lord of light, protect us! Please! Father! For the night is dark and full of terrors. Mother, please! Father! Father, don't do this! Please! Mother, no! Please! Please help! Don't do this! Então ela é muito fanática religiosa, ela quer impor a religião dela como a religião oficial dos 7 reinos. O outro ponto que você também pode usar ela é para falar sobre a conveniência da verdade.
porque ela não tem uma verdade universal. Ela vai se adaptando. Quando ela vê que não deu certo com o Stannis, ela muda a verdade. Ah, não era o Stannis que era o rei oficial. Aí ela vai sempre moldando a verdade de acordo com a conveniência. Ou seja, na verdade, não é uma verdade o que ela está pregando, porque ela está sempre mudando. Não existe uma verdade absoluta. Essa ideia você pode abordar e usar a Melisandre para fundamentar essa sua opinião, para exemplificar essa sua opinião. O outro personagem é o Varys, o nosso famoso eunuco, que é um maquiavélico de carteirinha. Na argumentação dele, tudo que ele pensa é que os fins justificam os meios. Para ele não importa o que seja necessário fazer, inclusive colocar toda uma rede de informação, por isso que ele também é conhecido como Aranha. Em vários discursos dele, você percebe fielmente que ele está disposto a fazer qualquer coisa, desde que seja para o bem do próprio reino, o bem comum ou a paz entre os reinos. Então ele é um maquiavélico e você pode usar ele como um exemplo de pessoa que faz de tudo para que os fins sejam os ideais e que não importa o caminho que você tenha seguido, que você tenha feito, desde que o seu objetivo seja digno. O nosso outro exemplo é o Tyrion Lannister. O Tyrion Lannister sofre muito preconceito por causa do seu nanismo. Então você pode usar ele como exemplo para falar sobre bullying e para falar sobre o preconceito da sociedade, de todo mundo, inclusive das figuras paternas, para falar sobre o preconceito com o diferente. O nosso outro personagem ainda na família Lannister é o Jaime. O Jaime, em um determinado momento da série, mostra que ele sofre de dislexia e o pai dele fazia ele passar horas estudando e inclusive ficava com ele num estudo forçado para que ele conseguisse aprender a ler. Who taught you to read? My father, my lord. Taught my son Jamie to read. Maester came to me one day, told me he wasn't learning. He couldn't make sense of the letters. He reversed them in his head. Maester said he'd heard tell of this affliction, and that we simply must accept it. Huh. After that, I sat Jamie down for 4 hours every day until he learned. He hated me for it. For a time. For a long time. But he learned. Você pode usar esse exemplo do Jaime e a dislexia dele para falar sobre o mau desempenho nos estudos que é associado à burrice, que é associado à preguiça. Então você pode combater essa ideia e acusar o pouco conhecimento das pessoas sobre distúrbios de aprendizagem. E você pode falar que isso deve ser combatido não com um estudo forçado, mas com o entendimento do problema e tentar resolver esse problema. Existe tema de redação, por exemplo, sobre os distúrbios de aprendizagem, que você pode abordar o Jaime Lannister como um exemplo da sua argumentação. E aí você vai pontuar na nossa competência de número 2. Ainda sobre o Jaime Lannister, ele também é conhecido como regicida. Então ele coloca dois pontos opostos em discussão. Será que você deve dar prioridade para o certo ou errado ou para a sua lealdade? Ou seja, você pode jurar lealdade, fazer uma promessa a alguém, e se você receber ordens que envolvam praticar algum ato violento ou algum ato desumano que você considere então errado, você deve colocar a sua lealdade como prioritária. Você deve agir mesmo que você esteja recebendo ordens. That's the look. Seen it for 17 years and face after face. You all despise me. Kingslayer. Oathbreaker. Man without honor. You heard of wildfire? Of course. The Mad King was obsessed with it. He loved to watch people burn. With their skin blackened, blistered, and melted off their bones. He burned
burned lords he didn't like. He burned hands who disobeyed him. He burned anyone who was against him. Before long, half the country was against him. There are traitors everywhere. So he had his pyromancer place caches of wildfire all over the city. Beneath the Sept of Baelor, and the slums of Fleet Bottom, under houses, stables, taverns, even beneath the Red Keep itself. Finally, the day of reckoning came. Robert Baratheon marched from the council after his victory at the Trident. But my father arrived first. The whole Lannister army at his back, promising to defend the city against the rebels. I knew my father better than that. He's never been one to pick the losing side. I told the Mad King as much. I urged him to surrender peacefully. But the king didn't listen to me. He didn't listen to Varys, who tried to warn him. But he did listen to Grand Maester Pycelle, that grey sunken cunt. You can trust the Lannisters, he said. The Lannisters have always been true friends of the crown. So we opened the gates and my father sacked the city. Once again, I came to the king, begging him to surrender. He told me to bring him my father's head. Then he turned to his pyromancer. Burn them all, he said. Burn them in their homes, burn them in their beds. Tell me if your precious Renly commanded you to kill your own father and stand by while thousands of men, women, and children burned alive, would you have done it? Would you have kept your oath then? First, I killed the pyromancer, and then, when the king turned to flee, I drove my sword into his back. Burn them all, he kept saying. Burn them all. O Jaime Lannister faz uma escolha, porque quando ele decide matar o rei louco, o que queimava pessoas, ele que tinha jurado lealdade a esse rei, decide matá-lo, porque ele coloca acima de tudo, acima da sua ação, a sua moral e o seu conhecimento de certo e errado, ao invés da lealdade e de cumprir a sua promessa. Então ele mata o rei e mostra claramente qual foi a decisão dele. E aí ele é julgado por todo mundo, por essa atitude. Ao invés das pessoas falarem, ele agiu certo, as pessoas o julgam e o chamam de regicida, e aí o menosprezam. E ele só continua sendo da guarda real, porque afinal ele é um Lannister. Mas a reputação dele é ruim. Mas será que essa reputação deveria ser ruim? Ou ele deveria ser glorificado? Então, esse é um questionamento, uma reflexão que você pode colocar na sua redação do Enem. Você pode usar como exemplo da sua argumentação. Uma outra coisa que acontece em Game of Thrones é a Lady Lysa e o Robin, o seu filho, porque tem uma cena que ela aparece amamentando o seu filho, que já tem, o Robin, que já tem 8 anos ou 9. You bring him here without permission. You pollute my home with his presence. Your aunt has done a bad thing, Robin, a very bad thing. You remember her, don't you? E essa cena é muito mal vista. Por quê? Porque a amamentação é associada à sexualidade nesse caso, porque o menino já está grande. Guardadas as devidas proporções, você pode usar esse exemplo para falar de pessoas que querem coibir a amamentação em público no Brasil, que veem no seio feminino ou veem na amamentação um caráter sexual. Então você pode usar
esse episódio de Game of Thrones para fazer uma analogia, para fazer uma comparação. Além disso, você pode usar esse episódio para falar sobre a superproteção materna, porque a mãe, a Lady Lisa, não deixa o menino crescer, porque ela coloca ele e obriga ele a mamar no seio, sendo que ele já tem 9 anos. Então você pode falar sobre isso, sobre mães que não deixam os filhos crescerem, ou sobre famílias, sobre pais que querem botar os filhos e deixar os filhos sempre ali do seu lado. Então você pode usar a Lady Lisa como um exemplo desse tipo de comportamento. Um outro ponto que você pode usar também é o Tyrion Lannister, o comandante da família Lannister, porque ele tem expectativas paternas que não são supridas. Por exemplo, a Cersei, apesar de ser no caso que conseguiu várias coisas de acordo com a expectativa paterna, ele tem um desgosto por ela ser mulher. O Jaime, por ter recusado ser herdeiro, por isso que ele entra para a guarda real e fez o juramento, o pai tem um desdém, um desgosto por ele ter tido essa escolha. You're blessed with abilities that few men possess. You're blessed to belong to the most powerful family in the kingdoms. And you're still blessed with youth. And what have you done with these blessings, huh? You've served as a glorified bodyguard for 2 kings. One a madman, the other a drunk. The future of our family will be determined in these next few months. We could establish a dynasty that will last 1,000 years. Or we could collapse into nothing, as the Targaryens did. I need you to become the man you were always meant to be. Not next year, not tomorrow. Já o Tyrion é alvo da raiva do pai por ele tanto ser um anão, como por ele ter matado a mãe no parto, e também por ele ser o único dos filhos que vai ser o herdeiro de todo o Império Lannister. I want what is mine by right. Jaime is your eldest son, heir to your lands and titles, but he is a king's guard, forbidden from marriage or inheritance. The day Jaime put on the White Cloak, he gave up his claim to Casterly Rock. I am your son and lawful heir. You want Casterly Rock? It is mine by right. We'll find you accommodations more suited to your name, and as a reward for your accomplishments during the Battle of Blackwater Bay. And when the time is right, you will be given a position fit for your talents, so that you can serve your family and protect our legacy. And if you serve faithfully, you will be rewarded with a suitable wife. And I would let myself be consumed by maggots before mocking the family name and making you heir to Casterly Rock. Why? Why? You ask that? You who killed your mother to come into the world? You are an ill-made, spiteful little creature, full of envy, lust, and low cunning. Men's laws give you the right to bear my name and display my colors, since I cannot prove that you are not mine. And to teach me humility, the gods have condemned me to watch you waddle about, wearing that proud lion that was my father's sigil and his father's before him. But neither gods nor men will ever compel me to let you turn Casterly Rock into your whorehouse. Go now. Então, você pode usar a expectativa paterna. Se quiser falar sobre expectativa paterna, você pode usar o caso do nosso chefe dos Lannister para fundamentar a sua argumentação. Outra coisa interessante que você pode usar para fundamentar a sua opinião na redação do Enem é as cenas de estupros que ocorrem no Game of Thrones. Você pode falar sobre o estupro em si, e você pode falar sobre estupros dentro de relacionamentos, porque tem 3 cenas principais de estupros. A da Daenerys com o Khal Drogo bem no início do casamento, a da Cersei e do Jaime Lannister quando ele a estupra. You're a hateful woman. Why have the gods made me love a hateful woman?
Jamie, please. No. Stop it! I don't care. I don't care. I don't care. E também a cena de estupro entre a Sansa e o Ramsay no dia da noite de núpcias. Reek, I told you to watch. You've known Sansa since she was a girl. Now watch her become a woman. Então, são cenas de estupro dentro de relacionamentos, que você pode falar tanto de estupros, abusos dentro do relacionamento, violência contra a mulher dentro de relacionamentos abusivos, quanto estupros no geral que ocorrem entre pessoas desconhecidas. Além disso, sobre as cenas de estupro, você pode falar sobre a repercussão negativa que teve daquelas cenas. Quando as cenas foram ao ar, muitas pessoas foram nas redes sociais, Twitter, Facebook, para criticar aquela cena, para falar que era totalmente desnecessário aquele tipo de cena na série, porque afinal no livro não tinha aquela cena prevista. E aí você pode fazer uma reflexão sobre a própria repercussão negativa. O que incomoda as pessoas? Verem a cena de estupro, ver o sexo violento, mesmo sabendo que ele existe. Ou as pessoas se incomodam e vê que o estupro existe, e vê que ele acontece dentro de relacionamentos e que ele está presente na nossa realidade. O que incomoda? É a cena de sexo? Então por que sexos de outras formas acontecem e não causa repulsa? É a violência? Cena de violência? Então por que cena de guerra não causa essa repercussão negativa? Porque cena de gente decapitando o outro não causa essa repercussão negativa? Então o que está por trás dessa má repercussão das cenas de estupro? Então você pode fazer esse tipo de reflexão na sua argumentação do Enem. Outra cena muito importante da série é quando a Cersei Lannister, a rainha, mesmo sendo rainha, é humilhada pelo poder do Sete e ela é colocada para fazer aquela caminhada da vergonha e ela é totalmente humilhada. A sinner comes before you. Cersei of House Lannister, mother to His Grace King Tommen, widow of His Grace King Robert. She has committed the acts of falsehood and fornication. She has confessed her sins and begged for forgiveness. To demonstrate her repentance, she will cast aside all pride, all artifice, and present herself as the gods made her to you, the good people of the city. She comes before you with a solemn heart, shorn of secrets, naked before the eyes of gods and men, to make her walk of atonement. Shame. 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 Shame.
Shame! 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 Então você pode usar isso como, por exemplo, julgamento baseado em crença, porque ela é julgada baseados em preconceitos da Igreja Católica, baseados em cultura. Nessa cena também mostra o poder da Igreja Católica, que é até maior que o poder dos reis. Mostra também justiça com as próprias mãos, porque o julgamento é feito pela própria Igreja. Mostra também uma justificação dos atos, justificação das ações em nome do poder religioso, ou seja, sua ação é aceita porque foi em prol de um poder religioso. Também mostra a diferença de um Estado laico, porque no caso não é um Estado laico, todo mundo tem que seguir os costumes impostos pela Igreja Católica, mesmo que você tenha outra cultura, mesmo que você age de outra forma que não seja do modo imposto pela Igreja Católica, você vai ser punido. Então mostra esse tipo de cena. Mostra também um julgamento religioso e não judicial, baseado em falas, não em fatos, baseado em alguém que dedurou e não em fatos, mesmo que a gente saiba que aquelas ações realmente ocorreram. Eles não tinham prova nenhuma para condená-la, mas condenaram, e a Igreja controla o poder político. Um outro ponto muito interessante da série é o poder feminino. As personagens femininas possuem muito poder, poder de fala, poder de ação. Elas conseguem muito bem colocar a sua opinião e conseguem chegar em cargos de poder, mesmo sendo mulheres. A Daenerys é a rainha que está procurando conquistar o trono de ferro. A Sansa também é uma mulher forte que está disputando o poder com o Jon Snow. Tem a Arya, que também é muito forte, inclusive mata várias pessoas. E tem a Cersei, que é manipuladora, inclusive conseguiu ser a rainha dos 7 reinos. Então as mulheres são muito fortes na série. O outro episódio é quando o Jaime tem a mão decapitada. E ele sofre muito por isso, inclusive ele entra numa crise de identidade. E isso mostra o quê? A importância de uma parte do corpo, ou seja, o Jaime é a sua mão, o Jaime é uma parte do seu corpo. Você pode pegar essa cena para fazer uma analogia com padrões de beleza impostos pela sociedade, ou seja, você é o seu corpo, você é uma parte do seu corpo, você é a sua barriga sarada. Você pode fazer essa analogia de partes de corpo, definir quem você é. Você pode falar também sobre o poder da defesa, ou seja, quando o Jaime perde a sua mão, ele não consegue mais se defender. Ou seja, você pode falar sobre a nossa necessidade de defesa, a nossa necessidade de autoconservação. Você pode falar também sobre a importância que a arma tem e o poder de ter arma. Você pode falar, por exemplo, de pessoas que querem ter arma. Você pode pegar esse episódio de pessoas que querem ter arma com o episódio do James não conseguir mais usar a arma, não conseguir mais defender. Então você pode fazer essa analogia para pessoas que querem, por exemplo, liberar o porte de armas e também comprar armas para se defender. Então você pode fazer essa analogia do episódio do Jaime Lannister. Então esse foi o nosso vídeo falando sobre como usar Game of Thrones na redação do Enem. Agora que já esfriou bastante, tá tudo coberto de neblina. Mas se você quiser saber mais sobre a capital dos 7 reinos, sobre a Croácia, sobre Dubrovnik e sobre Game of Thrones, me siga no Instagram e Olhos de Estado. E além disso vai ter um outro vídeo falando sobre Game of Thrones e filosofia. Se você quiser ver esse vídeo, se inscreva no meu canal, que você vai ficar por dentro de todos os vídeos.